Olá, amigos do Japão aqui em casa, mais uma vez com vocês, conversa com o Claudir. Notícias boas, porque notícias ruins houve-se em vários lugares, mas aqui é para arrecadar sorrisos e mandar a tristeza embora. Então é com vocês mesmo que nós estamos falando. E boa noite para todos vocês, boa noite Milton, boa noite vocês que também fazem as lives aqui no Japão, aqui em casa. E minha gratidão a Deus e a vocês por fazermos parte também dessa equipe que está dando o seu melhor para que muitas pessoas sejam aliviadas do seu estresse, sejam aliviadas também de todas as situações que envolvem a sua vida e seu viver. Porque não é fácil não. Na realidade, há muitos que estão até cansados de viver. Exato. Cansados de viver. E o porquê cansados de viver? Bom, em primeiro lugar, nós, quando nascemos, não escolhemos quem seria o nosso pai, quem seria a nossa mãe, em qual país haveríamos de nascer, em que época haveríamos de nascer. Nós não escolhemos nacionalidade, não escolhemos nascer ricos e nem pobres. A verdade é que fomos gerados num ventre materno e nascemos. E em meio ao lugar do nascimento, houve ali um envolvimento de relacionamentos, sejam familiares. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas recordações, umas boas, outras ruins, outras péssimas. Verdade é que nós não escolhemos nem a época, nem a situação a qual gostaríamos de viver. Porque isso aí é o sentido natural da vida, né? Nós, ou seja, os adultos é que podem escolher ou definir se querem ter filhos ou não, e ao gerar filhos, como vão cuidar deles, como vão criá-los, educá-los, como vão prover para eles. Isso é nós adultos. Mas quem nasce não escolheu onde nem como nascer. Mas eu tenho boas notícias para você. Essa de nascer do ventre materno, nós não podemos escolher o lugar, a hora e o que fazer. Mas existe algo que sim, que nós podemos escolher. É uma situação que aconteceu, onde a palavra de Deus nos mostra, de um homem já idoso. De noite, ele foi ter com Jesus. Ele era um homem religioso, homem conhecedor das Escrituras, um homem que tinha muito estudo, então muito conhecimento, e ensinava a muitos. Mas quando ouviu Jesus ensinar, quando ele ouvia falar de Jesus e ouvia Jesus falar, ele logo reconheceu de que Jesus veio de Deus. Jesus tinha algo incomum, totalmente diferente dos demais mestres ou ensinadores de sua época. E então foi ter com Jesus, e ao ter com Jesus, Jesus logo foi lhe dizendo algo que o espantou, como pode espantar a muitos também. É o fato que está registrado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, eu quero ler do versículo 3 ao versículo 7, diz assim: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto,
não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Não é fácil entender algo assim sem antes desejar ardentemente experimentar e ver a realidade desse fato, o que é nascer de novo. Então, nós, no transcorrer da vida e do viver, independente do país, independente da situação, encontramos muitas pessoas cansados da vida. Infelizmente, dizemos isso, infelizmente, muitos, por não dar conta às situações adversas que enfrenta, por não entender o contexto de um viver neste mundo tão inseguro, tão incerto, tão cheio dos seus problemas, dos seus desafios, dão cabo à própria vida. Começando até mesmo com aquela tristeza profunda de não saber como lidar com o dia a dia, consigo e com aqueles do seu relacionamento, quer na vida conjugal, quer com os filhos, quer com os pais, com os colegas de escola, de trabalho, enfim, problemas de relacionamento, problema de entender o porquê que nasceram, o porquê que vieram à existência dessa forma e coisas dessa natureza, ao ponto dessa tristeza ir se avolumando e até mesmo se transformando em uma grande e profunda depressão, já sem motivação nenhuma para viver ou para fazer suas escolhas e enfrentar as adversidades. Alguns desses vão no extremo de dar cabo à própria vida sem refletir que não é aí que terá um fim. Não. Um fim dos problemas? Pelo contrário. Ele próprio, quem dá fim à sua própria vida, terá problemas piores, porque desistiu, não exercitou uma fé, uma esperança, uma confiança de algo que poderia trazer-lhes uma solução, e pior também, porque a sua volta trouxe tanto transtorno, trouxe tantos problemas aos familiares, aos entes queridos, aquelas pessoas que sem entender por que ele ou ela deu cabo à própria vida. Muitos cansados de viver e sem saber onde encontrar um refúgio, onde encontrar um alívio, onde encontrar conselhos cuja sabedoria lhes instrua a enfrentar a situação e dar a volta por cima. Existe sim solução e sempre existirá. Então esse homem religioso, quando foi ter com Jesus e o adorou, Jesus logo foi lhe dizendo, olha, Nicodemos, importante é você nascer de novo. Você precisa nascer de novo para poder ver esse mundo real, não esse mundo imaginário. Ora, o mundo imaginário, esse que é palpável, esse o qual nós podemos desfrutar de quantas coisas boas, mundo imaginário, esse que nós vamos nele comendo, nele se refrigerando, nele desfrutando de algumas coisas que aparentemente são muito boas. Como dizer que é um mundo imaginário? É porque o mundo real, só mesmo quem tem as verdades eternas, quem tem a revelação do Espírito de Deus, Espírito Santo, que é eterno, pode entender o que é a vida real. Jesus estava dizendo, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver a realidade da vida. Existem as necessidades sentidas e as necessidades reais. A necessidade sentida é aquela que no nosso dia a dia, o nosso corpo físico sente. Sente sede, sente fome, sente cansaço, sente sono, sente desejo de prazeres, sente tantas coisas. O nosso corpo físico, ele é exigente, ele vai nisso. Por quê? Porque ele nasceu de semente humana. A semente humana é da carne. E a semente humana que produziu o efeito da carne, naturalmente só vai entender as coisas que são deste mundo, aquilo que é visível aos olhos físicos, é palpável às nossas mãos, aos nossos tatos, e sentido em nosso paladar e coisas dessa natureza. Então é um sentido humano, sentido natural. Mas quando Jesus disse isso, eu me recordo que não é difícil de nós entendermos que uma criança
sendo gerado no ventre materno, está lá sendo desenvolvida, e é natural que quando nós que chegamos ao ventre materno, por exemplo, minha esposa teve 5 filhos, e eu sempre me achegava à sua barriga e sentia ali as minhas filhas, e por fim o meu filho, que foram 4 moças e um rapaz no final. Então eu sentia aquela criança se mexer, ai que delícia, que prazer, que coisa gostosa, que sensação de ver que estava sendo gerado no ventre materno uma criança com vida, estava se mexendo ali, quase que poderíamos, agora entre aspas, ouvir ela dizer papai, papai, quase, né? Um exagero aí. Mas, na realidade, nós sentimos, era de um lado, era de outro, e nós estávamos na expectativa daquela criança que não havia pedido para nascer, mas nós desejamos, eu e minha esposa desejávamos, e ela, então, começou a ser desenvolvida no seu tempo certo, passado 9 meses, aí veio a luz. Enquanto no ventre materno, essa criança tinha uma alimentação provido pelo cordão umbilical, cuja mãe, ali, ao se alimentar também, o próprio organismo que Deus criou dessa forma maravilhosa, dava provisões para a criança. Mesmo ela sendo desenvolvida no ventre, dentro de um líquido, ela não se afogava. A sua respiração era totalmente diferente. Ou seja, a sua alimentação e a sua respiração dentro de um líquido preservava-lhes a vida ali no ventre materno. Porém, ela não via este mundo antes de nascer. Antes de nascer, antes de ela vir mesmo a sair do ventre materno, ela não podia ver este mundo. Assim é o que Jesus estava dizendo, olha, quem não nascer de novo, quem não nascer de uma forma não de semente humana, mas de semente do Espírito, o Espírito de Deus, olha, não vai poder ver o mundo espiritual. Porque as coisas de Deus só se entende, só se vê, é pelo Espírito. Quem é que conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então, dessa forma, Jesus estava ensinando a Nicodemos, como também a mim e a você, que importa nascer de novo. Se não nascer, não poderá ver esse reino real, o reino espiritual, pelo qual milhões e milhões de pessoas, eles entregam a sua própria vida, oferecendo em serviço ao Senhor Jesus e, consequentemente, ao serviço ao próximo, dedicando-se prazerosamente, dedicando-se com muito esforço e fazendo o seu melhor, porque entende o que é o reino espiritual. Nasceu de novo, conseguiu ver esse reino. E Jesus, então, na sequência, ele vai além, fala, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aí já é outra situação. É como uma criança recém-nascida. Ela poderá nascer, mas não significa que imediatamente ao seu nascimento a sua vida será preservada se não tiver os devidos cuidados. Cuidado esse pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus tios, avós, ou em alguns casos cujas mães rejeitam até a própria criança recém-nascida, alguém que adota, alguém que com carinho, com amor, quer preservar aquela vida que nasceu de novo, ou que nasceu para este mundo. Então, é interessante ao observarmos que no ventre materno o alimento era um. Ali dentro, naquele líquido, não se afogava, mas tão logo nasce, já a sua respiração é nesse próprio ar que nós também respiramos. Já não era mais em um líquido, e sim da mesma forma que eu e você respiramos para poder sobreviver. O seu alimento já não era mais através do cordão umbilical, mas sim do leite materno,
onde a criança logo sente o desejo e a mãe, ainda em dores, ela pode então ter o seu filho no seu peito e amamentá-lo de forma saudável. Estamos falando isso de uma forma natural, existem as suas exceções, mas é assim, a criança passa a ser alimentado com um alimento diferente, embora sendo da própria mãe, mas de uma forma diferente daquela anterior, antes de nascer. Assim, aqueles que nascem para Deus ou nascem de Deus, sendo gerados não de semente humana, mas de semente do Espírito, eles passam também a desejar um alimento diferente. É por isso que Jesus disse assim que nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada é o alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva que sacia nossa sede. Portanto, quando mostra-se a evidência de alguém que nasceu de novo, é exatamente na expressão de certos desejos. É impossível alguém, ainda que frequente uma igreja, ainda que leia uma Bíblia, ainda que se diga cristão, dizer que nasceu de novo se não tiver uma fonte de alimentação diferente a que tinha antes de nascer. Mesmo tendo vida, né, mesmo estando neste mundo aqui se movimentando, respirando, conversando, ouvindo, comendo, bebendo, mas se o alimento ainda continuar apenas sendo o mesmo, apenas para o sustento do corpo físico, daquilo que é o desenvolvimento e a manutenção dessa carne, ele fatalmente necessita nascer de novo, nascer do Espírito, para poder desejar as coisas do Espírito, que é a palavra de Deus, é a comunhão com o Criador, é a comunhão com o Espírito Santo. Então, quantas pessoas estão cansadas dessa vida porque vivem apenas para ela? Essa vida é apenas canseira e enfado. A Bíblia diz que o homem, por tanto que luta, trabalha, ele chega aos 70 anos e ainda assim passou disso, é canseira e enfado. Alguns passam mais do que isso, é claro que ultrapassa 80, 90 anos, mas com canseira e enfado. Pode viver ainda uns anos a mais, mas a grande maioria não chega aos seus 70 anos, vivendo apenas para a existência humana, ou seja, a existência para este mundo, para os prazeres desse mundo. Então cansa. Tem jovem que se cansa, tem adultos que se cansam, tem anciões que se cansam. Infelizmente o suicídio, ele não é apenas numa pessoa de muita idade, quando viu da futilidade da vida, por mais que tenha desejado algo mais e viu que era tudo que não satisfazia plenamente. Mas pessoas das mais variadas idades, inclusive os adolescentes e jovens, infelizmente, perdendo o sentido da vida ou não conhecendo a vida real, eles desistem de vivê-la. Mas Jesus Cristo é a verdadeira vida. Eu me recordo em um dado momento quando na cidade de Sorocaba eu estava eu estava ali diante de um momento de refeição e naquela família eu fiz a oração de gratidão a Deus. Eu estava dizendo, ó Deus, obrigado porque estamos reunidos aqui nessa comunhão e em uma mesa farta, onde podemos nos alimentar. E fui ali orando, mostrando a minha gratidão a Deus, o meu reconhecimento da sua provisão, da sua bondade, da sua misericórdia. E percebi que um dos que estavam ali presentes, ele sai correndo, se ausenta ali daquele lugar e vai para uma edícula ao fundo e já vai ali chorando. E logo que terminei a oração, saí daquele convívio e fui até ele. E falei, o que está acontecendo? E ele logo se expressou meio com um sentimento de frustração, que falou, não, eu quero curtir a vida, eu quero curtir a vida. E eu dizia, mas a vida é para ser curtida mesmo, mas a vida é real. E a vida que ele pensava em curtir, apenas mulheres, bebedice, farras, era essa vida que ele dizia que curtia.
E era insatisfação atrás de insatisfação, muita desilusão. E eu comecei a dizer-lhe, olha, Jesus Cristo foi claro em nos dizer que aquele que quiser buscar salvar a sua vida, ou seja, que quiser curtir a sua vida, ter prazer neste mundo, por causa da existência, né, por causa do seu nascimento de semente humana, esse mesmo vai perder a vida, porque está vivendo apenas para os prazeres terrenos, apenas para ganhar algo mais, acumular e de repente até perder tudo. E quando se perde, você sabe disso, eu estou te falando de algo que você sabe, esse ano de 2020 tem acontecido muito disso. Há pessoas que colocaram toda a sua esperança, toda a sua alegria, toda a sua fé, toda a sua confiança na sua capacidade de ganhos, de acumular, dedicou-se muitos anos em preparação, em ter, então a sua alegria estava alinhada àquilo que possuíam, aquilo que tinham, um bom emprego, um bom salário, boas aquisições, e repentinamente perderam. E com isso perderam a alegria, perderam a esperança, perderam o prazer, ficaram aí cabisbaixo, triste. Olha, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a nossa alegria está nele, não perdemos por qualquer outra coisa que nós perdemos aqui, que está nele. A nossa confiança no Senhor nos fará ter forças redobradas para reconquistar tudo aquilo que uma vez tivemos e perdemos. Deus é poderoso e maravilhoso e bondoso para nos levar a novas conquistas. É com Ele, né? É com Ele quando nós não estamos apegados ao ponto disso nos arrastar também a um lamaçal, a uma areia movediça, ou até mesmo a levarmos a cair num abismo. Então, quando nós vemos isso, e eu falei para ele, olha, você deve curtir a vida, mas a verdadeira vida é Jesus. E quando ele diz assim, quem quiser buscar salvar a vida, perdê-la-á, ele acrescenta nos dizendo, mas quem perder a sua vida, ou renunciar essa vida que recebeu da semente humana, para viver a vida espiritual, ainda que nesse corpo, ainda que com aquilo que você está experimentando, que é depois uma luta, né? A vida emocional, física e a vida espiritual é uma luta diária, mas sempre em boas vitórias. E quando ele diz que nós, quando desejamos viver a verdadeira vida, nós vamos desfrutá-la, né? Quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, quando nós reconhecemos que a nossa vida está em Cristo, está naquele que, sendo Deus, morreu para nos dar a vida e vida eterna, aí nós desfrutamos a verdadeira vida. Aí nós acumulamos bens duráveis, bens em que ladrão não pode roubar, em que terremoto não pode destruir, em que furacões, taifus não pode levar nem submergir. Não, são bens duráveis, bens eternos. E Deus sempre nos conserva em segurança. Eu lembro-me de uma situação na década de 80, 82, 83, eu não me lembro exatamente o ano, 84, mas eu me lembro que foi na década de 80, eu morava na cidade de São Vicente, e ali em Cubatão, na rodovia Anchieta, ela, ali na região de Cubatão, tinha uma favela, né, barracos ligados um ao outro, eram palafitas, né? Eram diques cujas construções de madeira tinham também as suas estacas no mangue. Então, de vez em quando a maré baixa, ficava lá o barro exposto. Quando a maré enchia, era água. E ali passava dutos de gasolina da Petrobras. E ali na rodovia Padre Anchieta, né, tinha um posto rodoviário, e era uma noite de um dia de semana em que um forte cheiro de gasolina estava ali no local, e o policial de plantão, né, da polícia rodoviária, sentindo aquele forte cheiro, procurou nos veículos estacionados ali por perto e não encontrando vazamento, logo foi ao mangue e percebeu que esse condutor de combustível, né, tinha rompido
e grande quantidade, milhares e milhares de litros de gasolina, ele estava sendo derramado. E a gasolina, por ser mais leve, ela ficava acima da água e não se misturava. E com aquilo, então, ele viu o iminente perigo. E ele começou a gritar, era de noite, ele começou a gritar: saiam, fujam das suas casas, corram, vai pegar fogo, pode explodir. E algumas pessoas saíram de suas residências e alguns pensaram logo: uau, é hora de eu usufruir. E pegaram então baldes, bacias e começaram a querer pegar gasolina e ainda levar para dentro da sua habitação. E ele gritava no desespero: não faço isso. Alguns saíram para fora e perceberam que mal tinha tempo para retornar à sua casa e retirar alguns pertences ou o restante dos seus familiares. Meus queridos amigos e irmãos, eu estava presente na região, não ali no local, mas na região, onde eu pude ver o que aconteceu logo em seguida. Alguém dali de dentro, daqueles barracos que eram ligados um do outro, ou jogou um cigarro aceso pelo lado de fora da janela, ou depois de acender o fogo, qualquer coisa dessa natureza foi o suficiente para dar combustão, e aquele fogo, ele simultaneamente se alastrou debaixo daqueles barracos. Você imagina, a gasolina foi instantâneo, espalhou por debaixo daqueles barracos e todos os barracos simultaneamente começaram a ficar em chamas. Botijões de gás foram explodindo. A madeira seca pegou fogo com muita facilidade. Alguns que saíram correndo pensaram em voltar para retirar a sua família, não houve tempo. Tudo isso foi uma catástrofe, um mal súbito que doía o coração de imaginar a tragédia de centenas e centenas de pessoas morrendo em sua própria habitação, mesmo ouvindo o grito daqueles policiais que diziam: fujam, saiam, porque ele já podia prever o perigo. Ele poderia perceber naquele momento que, em um instante, poderia ser uma tragédia. Mas, em meio àquele incêndio, uma viúva que nasceu de novo, era uma crente que verdadeiramente tinha a sua vida em Jesus Cristo. Ela tinha uma vida de esperança em Deus. Quando ela abriu a janela e viu os fogos espalhando para todo lado, ela fechou a janela e tinha 3 crianças pequenas. Não havia tempo para correr, a não ser ela abraçar aquelas crianças e com toda a oração, com todo o coração, com todo o sentimento de uma mãe, ela se recomendou, ela entregou nos braços do Senhor, ela se refugiou em Deus. Eu não vou dizer para você qual oração que ela fez, eu só vou dizer para vocês que ela era uma mulher que havia nascido de novo, que vivia para Jesus, vivia com fé em Deus, sabia que tudo quanto ela pudesse perder ali, haveria de herdar a eternidade com Cristo, abraçou as suas crianças e ficou o estalido daquelas madeiras queimando e bujões de gás explodindo, foram para todos os lados. Passou-se o tempo, aquele barraco recebeu o fogo que chamiscou as suas paredes externas, mas não queimou. Aquilo saiu no noticiário da televisão, das rádios, das manchetes de revistas e de jornais. Aquilo foi notório para, mais uma vez, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, mostrar que Ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é um Deus misericordioso. Então, a vida espiritual, essa vida a qual Jesus disse: importa-vos nascer de novo, e quem não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus, é uma vida real. Ela não é ilusória. Infelizmente, alguns acham que essa vida aqui que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, porque beliscamos e sentimos dor,
E falando em dor, quantos que sentem dor no corpo quando você olha, mas onde está a tua dor? Mas a pessoa que sente sabe. Assim nós, que sabemos que o Espírito Santo habita e coabita com o nosso espírito, recebido da parte do Senhor, sabemos que o reino de Deus é real. A vida espiritual, embora aqui nesse mundo, foi por isso que Jesus Cristo disse assim: o meu reino não é deste mundo, assim como vós desse mundo não sois. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas para quem é isso? Para aqueles que nascem de novo. Para aqueles que verdadeiramente recebem Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Eu vou ler aqui um texto, quando diz assim, olha, em João, no capítulo 1, também no mesmo evangelho, no capítulo 1, versículos 10 a 13, falando sobre Jesus Cristo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Nascidos de Deus. É por isso que vocês percebem que existe nesse mundo muitas pessoas diferentes. Não é diferente apenas na maneira de se vestir, na maneira, no seu visual, não. É no seu caráter, na sua maneira de ser. Não é simplesmente porque frequenta uma igreja, mas quando nascemos da água e do Espírito, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, com essa semente divina em nós, o viver é diferente, o falar é diferente, o pensar é diferente, as reações são diferentes, tudo é diferente. Nascer de novo. É por isso que, mesmo Nicodemos, com tanto conhecimento, Jesus disse, olha, importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Eu digo para você que ainda não experimentou, você que às vezes está aí, cansado dessa vida, achando que os problemas são demais, achando que não vale a pena se esforçar e lutar tanto, achando que nem vale a pena ser honesto, achando que não vale a pena falar a verdade. Olha, a mentira procede do diabo. A verdade procede de Jesus Cristo. Ele é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Vale a pena. Não importa se a verdade nos levará a perder alguma coisa, nós ganharemos o principal, é a presença de Deus, é a manifestação do Espírito de verdade com o Espírito Santo de Deus. Se nós vivemos a verdade, se o nosso caráter for desenvolvido segundo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, então não é só frequentar uma igreja, não é só ler uma Bíblia, não é só cantar louvores, é viver a vida no Espírito. Eu gosto até de trazer exemplos assim. Muitos andaram com Jesus, muitos, mas não tiveram nada de Jesus. Andaram com Jesus fariseus, andaram com Jesus hipócritas, andaram com Jesus aqueles que o perseguiam, aqueles que queriam o seu mal, andaram com Jesus multidões, andaram com Jesus curiosos, andaram com Jesus interesseiros, pessoas que estavam lá apenas pensando nos prazeres dessa vida ou no alívio imediato e tão somente para isso, e não demorou muito, o deixaram, perderam. Então, o mais importante é estar em Cristo. Estar em Jesus. O que é estar em Cristo? É quando nós permitimos que no nosso coração, na mãe, é no ventre materno, mas no homem, na mulher, no pequeno, no grande, no jovem, no adulto, na criança, no ancião, é no coração, é no nosso sentimento, é na nossa confiança, é quando nós abrimos o nosso coração, quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus, em sua palavra, e dizemos, Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo a tua palavra, essa semente viva que o Espírito Santo vem para enxertar, e eu ter esse sentimento, ter esse desejo, e eu nascer de novo. Essa nova vida nos faz andar em Cristo, e quando todos os dias examinamos as Escrituras,
examinando a palavra, procurando seguir os seus princípios, procurando servir e obedecer ao Senhor, é estar em Cristo. É Jesus quem disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiseres, e o meu Pai que está no céu vô-lo fará. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E o que é pecar? É errar o alvo. É deixar de andar no caminho certo para decidir andar no caminho errado. E falando em decisão, vocês lembram que no início eu falei sobre isso? Não houve como você, eu, qualquer um de nós, escolhermos o nosso pai, a nossa mãe, escolhermos onde nascermos, o lugar, nós não podemos escolher isso. Mas depois de já, com o uso da razão, quando já passamos a entender, não importa a idade, mas o uso da razão, ela começa a vir, às vezes até numa idade de 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos de idade. Enfim, ao uso da razão, quando nós passamos a entender o que a palavra de Deus nos oferece, o que Jesus nos oferece, aí sim podemos escolher se queremos Deus como nosso Pai. Se queremos Ele, o Criador, para nos adotar como filhos e termos direito de sermos chamados filhos de Deus. Se queremos ou não nascer de novo e estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo, sim, esse anda com Cristo. Quem anda com Cristo nem sempre está em Cristo, mas todos quanto estão em Cristo, esses andam com Cristo, porque Ele está em si, Ele está em nós, Ele está conosco. Ele que fez a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é fiel em cumpri-la. Então é assim, cansado de viver, essa vida aqui no mundo, ela realmente cansa, mas o viver em Cristo renova as nossas forças todos os dias, em meio às adversidades, circunstâncias, qualquer que seja, nós sempre somos renovados porque é o Senhor em nós, é a vida real, é a vida que o Espírito Santo gerou em nós, é a vida eterna que já desfrutamos aqui, que já começamos a ter o sabor dela aqui. Aí você vai perguntar, mas como vivendo a vida eterna aqui, enfrentando tanta situação nesse mundo? Oh, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É essa a promessa de Jesus, nunca nos enganou. Ele sempre pediu para nós seguir os seus passos, para nós aceitarmos os desafios da vida e confiarmos nele. E Ele sempre estende a mão e nos dá a sua ajuda. Sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, essa é a promessa do Pai. Essa é a promessa do Senhor, quando Ele nos diz. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Quantas coisas novas. Pode vir ano após ano. Pode haver aí situações catastróficas. Nós não a queremos, não desejamos. Oramos para Deus aliviar esse sofrimento, essa dor de muitos. Mas também não receamos. Não temos o que nos preocupar, nos sobrecarregar. Porque entendemos a vida real. A verdadeira vida, que é estar em Cristo e andar com Cristo. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a fim de que não sejamos condenados, mas sim que venhamos a ter a vida eterna. Essa é a promessa dele, esse é o desejo dele. Ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, do pecador, para depois ir para a sua condenação. O prazer de Deus está em que haja uma conversão, haja um direcionamento no caminho que é agradável a Ele. E com isso, a recompensa é nossa. Quando nós andamos em caminhos agradáveis a Deus, Ele nos abençoa e abençoa muitíssimo, muitíssimo. Portanto, ou vivemos segundo Adão, e somente para essa vida da terra, lutando pelos valores terrenos, dinheiro, popularidade, poder, prazeres, prestígios e, por fim, uma eternidade sem Deus, o que é muito pior. Ou vivemos segundo o que o Espírito Santo nos gerou, desenvolvendo valores eternos.
É isso que ele gerou em nós. Um despertar para a eternidade. Vivendo aqui nesse mundo, mas com valores eternos, em que não existe inflação, não existe meios de alguém nos enganar. Não, não. Valores eternos, os quais podemos usufruir de alguns benefícios ainda nesta vida e, por fim, a eternidade com o Senhor. Em um certo momento da sua peregrinação, quando deixou tudo e começou a seguir Jesus, Pedro, com outros dos apóstolos e outros discípulos, chegaram a perguntar para Jesus: Senhor, mas e nós que temos deixado tudo? Jesus diz: olha, não há ninguém que tenha deixado casa, prazeres dessa vida e algumas situações aí, deixando coisas que considera de valor, e que não haja de receber ainda nessa vida 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Com Jesus, tudo é ganho, com Ele nada se perde. E tudo que se perde com Ele é para o nosso próprio benefício, porque com Ele só é acúmulo de bênçãos, de benefícios, de graça que Ele nos dá. Por quê? É eternidade. É eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então nós queremos com isso orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gosto também sempre de estar orando por aqueles que fazem a live aqui no Japão, aqui em casa. Aqueles que estão dedicando o seu tempo, os seus dons e talentos para arrecadar sorrisos e mandar a tristeza embora. Eu oro por todos vocês que de alguma forma têm colaborado dentro daquilo que é o propósito do Milton, o propósito da página Japão aqui, de aliviar a carga, de aliviar o sofrimento, de aliviar alguns sentimentos aí que às vezes quer trazer estresse, depressão, tristeza, angústia. Saiba, Jesus Cristo, Ele é e sempre será a solução. Por isso eu quero aproveitar esse tempo, sem me alongar, mas falar aquilo que eu já falei hoje, é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Existe sim a vida eterna. Existe sim uma real alegria de viver em meio a qualquer situação, circunstância nesse mundo. Existe sim um verdadeiro descanso, que não existe cansaço pior do que o da alma. Não é aquele cansaço físico em que trabalhou muito e depois você pode deitar, dormir e voltar a se recuperar, se restaurar nas energias e voltar a ter o vigor para um novo dia de trabalho. O pior cansaço, esse cansaço emocional, espiritual, esse cansaço aí, essa fadiga, que mesmo deitando, dormindo, você levanta mais cansado ainda. Jesus Cristo, Ele tem o poder de te aliviar. É Ele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu quero orar por você neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esse que o Senhor enviou como teu filho, ele nasceu não de uma forma natural como todos nós nascemos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e assim pôde nascer de uma forma sobrenatural, ser desenvolvido de uma forma sobrenatural, sem pecado, para vir salvar nós pecadores. Então eu peço que o Senhor abençoe, o Senhor conceda dessa mesma graça a esses meus irmãos, amigos, esses que estão a nos ouvir agora e haverão de ouvir ainda nesse vídeo que poderá ainda ser compartilhado. Eu peço a tua bênção sobre o Milton, meu Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Ele tem sido um homem incansável, um homem trabalhador, um homem lutador que nós podemos observar, meu Deus, diuturnamente, dando o seu melhor para poder, meu Deus, proporcionar algo que venha beneficiar a outros. O abençoe grandemente. E todos esses meus colegas, meu Deus, que também ocupam o seu tempo, ele tem seus familiares, seus entes queridos. Tem observado que alguns em dados
dias não podem fazer a live que havia se comprometido por razões justificáveis, mas eu peço que então o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os recompense. Eu peço que a tua graça, a tua bondade venha sobre eles, sobre o seu lar, sobre a sua casa, a sua família e sobre o seu trabalho. Que o Senhor Jesus, em sua graça e sua misericórdia, como ele próprio disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Senhor, isso nos leva a entender de que quando entramos pelo Senhor que nos abre essa porta, nós podemos vislumbrar novas coisas, novas oportunidades, nós podemos vislumbrar provisão, providência, proteção. E é isso que eu peço a todos esses que estão a nos ouvir neste momento, que a tua graça abundante seja sobre cada um, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Estou aqui me despedindo para pedir que, se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, eu possa estar com vocês. Assim então, que Deus continue com a sua graça para nos abençoar hoje e sempre. Tenha um final de semana guardado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Adeus.